Essa escola. Aí Impressionante, né? chega. É muito interessante como chega Os sinais. sinal, né? Chega mensagem na vida da gente em cima das nossas necessidades, né? Às vezes a gente não presta atenção direito, mas que Eu chega, prestei. chega. Eu prestei. Fiquei horrorizada. E eu, crítica, falando que a disposição tinha Achando pegada que era evangélica, coisa receba a de. bênção de É, evangélico. Mas Capela Sistina não tem. A gente está falando da exposição, Márcia. A Capela Sistina não Estou tem jeito sabendo. de falar sobre a coisa da religiosidade, né? Embora Michelangelo foi muito além do que era, né? Então, sei lá, eu vou ver, vamos Não, ver vai o que ver. que eu acho. Foi a minha visão, os textos. Eu Aonde é estava que tá? Aonde é pensando que em. tá a Tá nos exposição? Correios, Tá. mas tem Gente, que, só um tem que, instantinho. tem que se Ah, inscrever. Tem que se tá. inscrever. Quando eu fui ver, a gente tentou ir no mesmo dia da Tereza, eu não consegui. Eu só consegui para o dia 18, que eu queria ver com a Júlia também. Aí eu falei assim, eu ia ver nesse sábado, se tivesse. Mas aí, como não tinha, eu falei assim, eu vou esperar a Júlia sair lá da faculdade para poder ver com ela, porque ela também Fica adora muito exposição cheio final de semana, né? imersiva. Tem gente que não gosta de exposição imersiva, né? Eu, pessoalmente, eu gosto. Eu gosto também. Eu Né? Eu gosto gosto também. é. Deixa eu só dar uma saída aqui rapidinho, que me ligaram lá da Tijuca. Peraí, só um instante. Vai lá, vai lá. Mas E é isso. Mas aí, a Angel pode falar melhor do que eu, porque a cultura de Angel é imensa, vasta, né? aham. Eu estou caminhando, não sei nem um tiquinho. Eu tenho um olhar muito assim, pá, pá, pá. Não, Então, mas eu tenho um olhar crítico também. Eu, outro dia onde que eu fui? Gente, assim, as pessoas adoraram, mas eu achei assim tão fraquinha aquilo. Era uma peça de teatro do Nelson uhum, Rodrigues. Nelson Rodrigues é um cara muito interessante, né? é, Aliás, ele é muito atual. Tanta morte de mulher ultimamente que ele é, é extremamente convivido. atual. Mas aí alguém falou assim: Nossa, aquela atriz é maravilhosa. Eu olhei assim, eu estava com um amigo, ele olhou para mim, eu falei: Você achou? Ele falou assim: Não. Eu falei assim, Não, pois é. É questão não, de dia fulano. também. Também tem isso, né? Não, mas a pessoa era fraquinha, assim, o É, trabalho de corpo dela era muito, muito, muito fraco. Em comparação, tinham duas pessoas lá muito boas. Aí fica muito discrepante, né? aí fica. Aí é Fica muito complicado. discrepante. Mas vá Você. assistir, Fala. mas vá assistir. Acho que vale a pena, sim. Final de Vou. semana fica muito cheio, né? Mas vale a pena. Eu Aí, não vou final de semana. Eu isso é vou na bom. quinta-feira. Eu vou Aí na vai ser quinta-feira. ótimo, não vai Não, estar tão final, cheio. final de semana eu não gosto de, Oi. de, de ir É. nunca. Mas Deixa assim, comigo. é tranquilo, né? Porque tem aquela. Entra um grupo, sai um grupo, essas coisas assim. Mas só É. achei isso. É muito texto bíblico do Antigo Testamento, isso me incomodou. E aí tinha um Moisés lá. Aí eu falei, bom, esse não é o Moisés que eu vi na Itália. Aí eu fiquei desesperada. E não era mesmo, né? Eu falei, Aham, possível aham. ter uma obra É, original dele aqui, né? E tem é. diferença, a diferença é gritante, assim, né? Aí você olha, aí você fica, pô, mas valeu. Até para fazer a crítica. Boa noite, Angel. Tudo bom? Tudo bom, desculpa o atraso, mas estava andando no meio da rua. Não, a gente vai Boa começar noite, agora. Angel. Boa noite, minha assessora
de exposição. Sem ela, acho que eu não vou mais nenhuma exposição. Ah, que boba. Aí é, aí é bom, né, quando a gente encontra uma pessoa assim que vai Nossa, com guia, né? explicativa. Gente, Pronto. mas olha só, uma das coisas que eu aprendi é ir em exposição com guia. Faz toda a diferença do mundo. Ah, mais ou menos. Tem guia chato. A Angel, não. A Angel, ela é Ah, mas tem guia objetiva. muito bom, gente. Tem guia muito bom. Eu já fui em exposição com os guias. Tinha uma guia no Museu do Mar, no Museu de Arte do Rio. Cara, quando eu sabia, eu até perguntava quando que ela vai, quando que ela vai estar? Gente, a menina, era uma menina. Era da É, aula, né? mas ela era maravilhosa. Sabe assim, aquela pessoa que ama história? E aí é completamente diferente, né? É. Era muito bom, muito bom. É, vamos lá. Márcia, você conseguiu ler algo? Não, não leu nada de Não consegui, modalidade. não consegui ler, mas tudo bem, Não, eu vou voltar tudo lá atrás e vou tá. ler. Não tem problema, porque semana passada eu dei o resumão de todos, né? Agora a gente vai Uhum. especificar. Então, a gente vai começar hoje com cardinal, depois fixo, mutável e aí a gente termina. Eu fiz depois você vê lá como é que faz, tá? Mas eu fiz para todo mundo Hum, a pontuação de cardinal fixo mutável. uhum. É, é, Tereza, Cristina só, quando eu falei assim, a nossa aula é 8 horas, ela falou assim, my God, ou seja, ela deve estar no meio da rua. Você, Márcia, tem falta de cardinal, Cristina tem falta de cardinal e Tereza tem falta de cardinal, né? Então, assim, voltando aqui. Cardinal em astrologia são aqueles pontos que estão ligados à cruz da mandala. É em cima, embaixo, ascendente, descendente, né? Então, esses são os pontos cardinais. Então, isso são os pontos que orientam a gente, que dão uma direção para onde a gente vai. E modalidade tem a ver com tempo. Mas mais do que o tempo tem a ver com o ritmo dos ciclos, né? Então, assim, tudo tem ciclo e tudo tem um ritmo. E tudo tem um começo, meio e fim. O cardinal fala do começo, de uma direção, daquilo que a gente começa é o primeiro passo, é como se fosse o fogo, né? O primeiro signo numa casa cardinal é Áries, né? Que é fogo, é um signo de fogo, então é o primeiro impulso. Então aqui a gente tem uma leitura um pouco mais ampliada. Espera aí, deixa eu compartilhar. Não é isso. Fecha. Deixa eu ver se está aberto. Está aberto. Hum. Ai, gente, vai começar o calor, Senhor Ai, tá Jesus. desesperador aqui. Eu acho tão engraçado que eu ligo o ar-condicionado, o Pingo, meu cachorro, ele pode estar lá do outro lado da casa. Ele sai correndo. Ele é um interesseiro, porque ele sai correndo e ele já se aboleta onde o ar-condicionado tá ligado. E é engraçado que ele fica perto de onde sai o ventinho. Muito engraçado. É, eu achei essa, esse- essa imagem, né? Que antigamente eu já fiz essa imagem no chat GPT há muito tempo. E eu me lembrei dela, eu tive que ficar fuxicando onde que estava essa mensagem, essa imagem.
porque eu guardo, eu boto em tantos lugares que depois eu não sei onde que estão as coisas. Essa coisa da organização, de categorização, eu tenho uma dificuldade com isso. Mas essa imagem é muito a coisa do cardinal, né? Porque aqui é como se fosse uma mandala celeste, né? Representando um mapa com símbolos completamente diferentes, mas dá a entender que é um mapa astrológico que, e a possibilidade de caminhos diversos. Então, assim, me lembrou muito aquela coisa que falam das infinitas possibilidades do campo, né? É, é quando você está tão conectado, né, com você, conectado com o seu campo, né? E daqui por diante, eu não sei se vocês já têm percebido isso, que a maioria das pessoas que estão falando de consciência e desenvolvimento pessoal estão falando de campo, né? O Bert Hellinger, ele já falava disso há muito tempo, né? Foi uma das primeiras pessoas que começou a falar dessa coisa de campo. Embora muitas pessoas não sabiam direito o que que era isso. Então, quando veio a coisa da mecânica quântica e a gente poder entender que tudo é um campo, né? E a gente passa a ampliar, inclusive, o entendimento de consciência, né? Que não é que a gente vai evoluir uma consciência, né? Não é que você está num patamar e você precisa galgar uma outra hierarquia da consciência. O campo, quando ele fala de consciência, é que a gente está dentro do campo de consciência. O campo é a gente. O que a gente faz é ampliar essa consciência a partir das experiências que a gente vive. Então, isso daí é bem interessante quando você pensa que você, acha que todo mundo já passou por essa experiência, você lê um livro, né? Aí passa anos, alguém ouve um filme. Aí passa anos e alguém fala daquele filme de novo, ou fala daquele livro de novo. E você vai ler aquilo e você tem um entendimento, não necessariamente completamente diferente do que você teve, mas você tem um entendimento a partir da experiência que você viveu depois de ter lido ali aquele livro ou depois de ter visto aquele filme de uma forma muito mais ampliada, né? Então, tem alguns conceitos que eles vão mudando. Então, não é, a consciência não é ela não evolui porque a gente tem a possibilidade de ter acesso à consciência de quê? A consciência de quem a gente é, né? A consciência de quem eu sou, é o tal do eu sou, né? Que fala do nosso espírito, fala da nossa alma, é o espírito que anima a gente, é toda a história da nossa alma. Então, a gente está aqui encarnado, né? Mas isso daqui é como se não. A gente não é isso, né? A gente é quem a gente é no espírito. O problema é que a gente se identifica com a matéria. Então, a matéria ela serve para a gente experienciar a forma, né? Daquilo que são as ideias, daquilo que são os pensamentos, daquilo que são coisas que são possibilidades. Então, a gente vem encarnar para viver essas possibilidades. Então, quando a gente pensa em cardinal e a gente pensa em termos de campo, né,
é aquele tempo em que você, em filosofia, tem uma frase muito interessante, em filosofia e psicologia, tem uma frase muito interessante que é o vir a ser, né? É aquilo que é uma semente. Boa noite, Cristina. Estamos começando agora. É aquilo que é como se fosse uma semente, né? É uma potência que está ali, né? Para ser despertada e para ser experienciada, né? Então a gente sabe que uma experiência leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Então, assim, a modalidade cardinal é essa potência de você, em determinado momento da sua vida, é, experienciar com presença, né? É você saber conscientemente de que aquele momento é um momento de iniciar algo, ou, se fosse no fixo, de dar continuidade, se fosse no mutável, de fazer alguma adaptação. Mas aqui a gente está falando de modalidade cardinal, né? Então, assim, voltando um pouco, Cristina, eu não sei se você viu a outra semana passada, mas você, Tereza e Márcia, tem pouco cardinal, né? E cardinal é essa coisa da possibilidade e da potência de você ter a consciência de que em determinado momento é um momento de iniciar algo, né? É um momento de você dar o start em alguma coisa, né? É um momento de você fazer uma escolha consciente e a partir daquela escolha consciente, daquele direcionamento que você escolheu, seja ele qual for, isso te dá a oportunidade de, em termos de campo, se abrir infinitas possibilidades. Deu para entender até aqui, gente? Sim, Tá. Então vamos lá. Então essa imagem aqui é a imagem, né? Botei uma mulher, porque a gente é mulher, diante de tantas possibilidades, né, dentro de um mapa, né, você escolher um caminho, né? Seja ele qual for. Gente, qualquer que seja o caminho que a gente escolhe, esse caminho sempre vai estar direcionado para aquilo que a gente precisou é, experienciar como um ser encarnado. Então, não importa, não importa o que a gente faça, né? Se você tem ali um dom, um talento, uma potência, um, 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 é, um dom, né? Esse dom, não importa se você tem um PhD ou se você está ali oferecendo cafezinho para as pessoas, né? Por exemplo, se você tem um dom de ajudar, se você tem o talento de ajudar, se você gosta de se você tem o dom de curar pessoas. Não importa se você está no centro cirúrgico ou se você está conversando com alguém no ônibus. Aquilo é a sua potência e você vai fazer aquilo de qualquer jeito que seja a possibilidade, né? Então, a questão é você se apropriar, né? E isso é muito uma palavra da leitura corporal, se apropriar dos teus dons e talentos. E essa apropriação, ela, ela se faz a partir da presença, né? Da percepção de si e da autociência, que é estar ciente de quem você é, né? Então, pensando nisso de forma geral,
Eu coloquei aqui que uma modalidade cardinal é como se fosse, ao mesmo tempo, a ferida e o milagre do primeiro passo, né? Por quê? Porque o início, né? O início de qualquer coisa toda vez que você vai começar algo, esse momento é um momento extremamente sensível, né? E esse momento que é extremamente sensível, ele remete a uma memória arquetípica daquilo que a gente veio ser, que é o vir a ser. Então, esse primeiro momento, o que ele traz para a gente, né? Ele traz memória do trauma do nascimento, que é o início, você sai da barriga e você inicia a tua encarnação, né? No momento em que você inicia a sua encarnação, você surge no planeta, lá no ascendente, né? Você surgiu. Ao mesmo tempo, pode vir a memória de um medo de que cheguei. Olha aqui, ó, eu cheguei. É o medo da exposição. E, ao mesmo tempo, a potência de criar. Então, quando o cardinal está em desequilíbrio, ele expressa, tanto pode expressar impulsividade, né? Eu tenho tanto medo que eu vou de qualquer jeito. Provavelmente todo mundo aqui já viveu isso de alguma forma, né? Ou, né, paralisa. Eu estou com tanto medo que eu paraliso. São duas formas de desequilíbrio de começar algo, né? E isso não porque algo está errado, mas porque a gente toca uma região interna onde a nossa alma, né, se arriscou a entrar no tempo pela primeira vez. Então, tudo que é a primeira vez, né, a gente aciona essa memória de um começo. Então, o cardinal é o ponto onde a consciência e a coragem se encontram, quando o cardinal não está em desequilíbrio, né? Isso faz muito sentido quando a gente pensa que assim, eu tenho uma coisa impulsiva, ou eu me paraliso, e parar de se chicotear porque eu estou errada. Não, não está errada. É porque você acionou ali, você tocou uma região extremamente sensível para a sua alma, né? E isso, de alguma forma, dispara uma atitude, uma ação que pode ser desequilibrada dependendo da história que você tenha, tá? Então, por isso que eu falo aqui que tanto pode ser uma ferida, como ao mesmo tempo a ferida pode se tornar um milagre, né? O milagre, o que que é um milagre? Né? É quando você está tão conectado com você, tão presente com você, tão alinhado no teu eixo, né? O que é um alinhamento de eixo? É você estar aqui, mas você está alinhado com o teu espírito, né? Isso é um trabalho de consciência, gente. É um trabalho de consciência. Porque, e a gente, não sei se alguém aqui já conseguiu isso. Eu não. Meu trabalho agora é fazer esse alinhamento. É isso que eu quero para a minha vida, né? Para eu poder fazer escolhas que sejam mais, não só mais conscientes, mas que tenham mais a ver com aquilo que a minha alma, né, pediu para quando eu encarnasse para eu experienciar, tá? Todo mundo entendeu aqui? Gente, se não entendeu, pergunta, tá? Cardinal é o nosso mecanismo interno de autorização. Então, primeiro você passa ali por aquela, você
são nanosegundos, né? Então, assim, num primeiro momento, aí eu vou começar. Naquilo que você diz, vou iniciar algo, não necessariamente, você diz internamente, preciso, eu vou iniciar algo, isso já aciona uma memória arquetípica, lá de onde tudo começou, tá? Num segundo momento, né, é um mecanismo interno que você precisa se autorizar a iniciar algo, né? Então, aqui enquanto o fixo é o eixo e o mutável é a adaptação, cardinal é ali, aquele momento que é a instância em que algo acontece e você pode dizer: eu posso, eu começo, eu me lanço, eu existo em direção a alguma coisa, né? Então, num nível mais sutil, é o lugar que a gente decide, mesmo sem perceber, se a gente tem direito de avançar na vida. Por isso, a tal da autorização de ocupar um espaço, de iniciar algo que não existia antes. Gente, eu vou repetir isso porque isso daqui é importantíssimo. No nível mais sutil, o cardinal é o lugar onde a gente decide, mesmo sem perceber, se a gente tem direito de avançar na vida, se a gente tem direito de ocupar um espaço e de iniciar algo que não existia antes. É você dar o start em alguma coisa, mas para isso você precisa de uma autorização interna. Então, quando essa modalidade cardinal ela está ferida, o gesto nasce truncado, ou nasce antes do tempo, que é a impulsividade, ou não nasce nunca, que é a procrastinação profunda, ou a paralisia. Então, no nível do equilíbrio, o cardinal é a consciência encarnada que assume autoria. Gente, é você poder estar tão alinhada com o teu eixo, tão alinhado com o teu espírito, que você faz assim: agora eu vou assumir a minha autoria. Eu vou lá e eu vou fazer algo, né? É, não tem um porquê, né? É, não tem um porquê no sentido de se chicotear. Por que que eu tô com falta de cardinal, né? A falta de cardinal, ela serve para você ter a consciência de que existe ali uma oportunidade de você trazer para a tua consciência aquelas memórias lá arquetípicas do nascimento, de se expor, de poder assumir, né, quem você quer ser, né, de você assumir a sua singularidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente assume a singularidade da gente, o que que vem? O externo, a gente atrai, não é que o externo faça isso, a gente atrai julgamentos e críticas. Exatamente para quê? Para potencializar aquilo que, por exemplo, já era uma paralisia, né? Ou aquilo que já era uma impulsividade, né? Então, assim, é importante cada vez mais, né, a gente tomar para si esse conceito que não é novo,
mas que é premente nesse momento que a gente é responsável por tudo. Nada que acontece na vida da gente é porque é, é porque é azar, né? Porque a culpa do outro, nada, nada. É muito difícil a gente assumir o lugar da autorresponsabilização. Mas é essa a proposta daqui por diante. E essa proposta ela é importante, principalmente para quem já está fazendo um caminho de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, porque vai ser a única saída para a gente. Não vai ter outra saída, não. Os eventos que daqui por diante, até 2029, e não sendo uma pessoa fatalista, nem pessimista, não é isso. Mas a gente vai precisar viver, né? Quando a gente pensou que a Covid ia ser a coisa foi a coisa mais difícil que a gente viveu em termos de humanidade, não é não. Ali foi só a degustação, né? Agora, realmente, a gente está no ponto crítico da transição planetária. A gente está ali e a gente escolheu estar nesse momento, né? Então, quando você olha para fora, né, do teu mundo particular e vê todos os desequilíbrios acontecendo, né? Quando você tem um olhar para os desequilíbrios que acontecem fora do teu mundo particular, é que esses desequilíbrios, eles só vão, você também é responsável por ele. Então, a gente é responsável, então a gente precisa se equilibrar para, se a gente pensa que a gente faz parte do campo, né? Que a gente equilibra o campo se equilibrando, né? E a gente só consegue se equilibrar com autoconsciência. Todo mundo vai conseguir fazer isso? Óbvio que não, né? Em algum momento, cada um vai para um lugar, numa dimensão diferente, para aprender lá. Quem tiver uma aprendizagem mais. Quem tiver um nível de autoconhecimento menor, vai para determinar. É igual escola, né? Você vai para primeiro, segundo, terceiro. Então, esse é um momento de transição planetária que, gente, quando eu falo assim, eu fico falando isso para dar a entender a importância disso, né? É, que tudo que tudo que a astrologia como espelho está mostrando, né, é que é uma configuração de 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, né? Se você for olhar, foi um momento onde houve algumas civilizações no planeta Terra se extinguiram, né? Então, assim, a gente está num processo de repetição. Então, assim, a gente pode fazer alguma coisa em termos grandes, planetários? Não, mas a gente pode fazer alguma coisa. A autorresponsabilidade está em a gente se conhecer, não se julgar, saber em que lugar que eu estou nesse momento na minha vida e como que eu posso ampliar a minha consciência de forma que em ampliando a minha consciência eu adquira um equilíbrio interno capaz de equilibrar um pouquinho o campo do qual a gente faz parte, né? Então, o cardinal é isso, é uma consciência encarnada
nós, encarnando uma consciência, assumindo uma autoria. Por que o cardinal é tão importante nesse momento? Por quê? Plutão entrou em Aquário, Urano vai entrar em Gêmeos definitivamente em 2026, Netuno e Saturno vão entrar em Áries, primeiro signo do zodíaco, signo cardinal, definitivamente em 2026. E o nó do norte vai entrar em outro signo. São cinco, é, são cinco configurações astrológicas entrando em signos diferentes. Então, assim, é muita mudança de pensamento, né? É. Eu me lembro que em 2018, ontem eu estava me lembrando disso. Em 2018, eu falava para os meus clientes assim. Gente, eu falava, eu não sabia nem o que que eu estava falando, tá? Eu falava, o que que eu não sabia que eu estava falando? Sabia que eu estava falando, mas eu não sabia o que que era, né? É, em 2018, eu falei assim, quando chegar em 2025, a tecnologia mudou num nível que a gente não tem linguagem ainda para dizer, para conceituar, né, o que a gente vai viver em termos de tecnologia. Bom, 2018, 7 anos é muito pouco tempo. Então, assim, 2015 é assim, essa coisa de inteligência artificial, gente. Você assistir programa onde a inteligência artificial existe uma modalidade da consciência artificial chamada consciência sintética viva, em que aquela consciência que não é encarnada como a gente, né? E também não é um espírito, né? Ela conversa e ela fala sobre história, eventos, é, é, psicologia, mecânica quântica, tira a dúvida das pessoas. Isso 2018 ninguém imaginava, né? Agora, a grande mudança não vai ser a tecnologia fora, vai ser a tecnologia dentro da gente, que é a consciência, a tecnologia da consciência, que é uma tecnologia, né? Porque se a gente for pensar que a gente toma uma forma, porque lá em alguma dimensão tem lá, sei lá, um laboratório que faz com que a gente encare. Gente, o mapa astrológico é uma coisa impressionante. É muita engenharia, né? É muita engenharia, né? Para fazer com que a Márcia tenha lá um mapa específico que ela vai precisar viver determinadas experiências específicas para ela acessar consciência necessária para o espírito dela, porque a gente está à disposição do espírito. Não é o espírito que está à nossa disposição, é a gente que está à disposição do espírito. Então, assim, cada um aqui tem um mapa muito específico, né? Quando a pessoa fala assim, mas gente, mas o Plutão é o Plutão que você precisa ter, o Saturno que você precisa ter, o Urano, tudo que está ali no mapa é uma configuração que, assim, em termos de reencarnação, não é fácil, né? Eu fico vendo assim, tem gente que fala assim, Márcia, estou grávida. Qual- é, eu acho que eu vou ter cesárea porque eu quero que meu filho nasça com ascendente leão. Bom, eu não faço esse mapa.
Para começar, eu já não faço esse mapa, porque eu não acredito. Por quê? Aí a pessoa vai lá e marca qual vai ser o melhor dia, o melhor horário para o filho dela nascer em Leão, pra nascer com ascendente Leão. Gente, se tiver que nascer com ascendente Leão, o cara vai nascer com ascendente Leão, se aquilo foi importante para a experiência espiritual dele. Agora, se não for. É um engarrafamento, a pessoa vai ter filho no meio do táxi, algo acontece, né? Que a pessoa vai nascer no momento que ela precisa nascer, simples assim. Então, esse negócio de revolução solar, fala aí qual é o melhor lugar, quem tem essa possibilidade, né? Qual o melhor lugar para eu ter uma revolução muito legal? Gente, isso é uma besteira, porque você vai sair do Rio de Janeiro, vai passar sua revolução lá na África, porque aquilo é melhor, mas você vai voltar, você não vai morar na África. Se for morar na África, ok, você pode fazer essa possibilidade, né? Aí eu quero iniciar um projeto muito importante, mas o projeto é na África, porque se o projeto não for na África, não adianta você ir para o seu aniversário lá na África, porque você vai voltar para o Rio de Janeiro. A tua experiência está aqui, né? A energia está aqui. Então não adianta ir para lá. Então, assim, agora, cada vez mais, a gente precisa tá muito. O mapa astrológico está dentro da gente. Se a gente consegue estar conectado com aquilo que a nossa necessidade, o nosso ser necessita naquele momento, é só você entendeu, e aí você vai lá no mapa e vai entender que aquilo era o aspecto tal. É isso, porque o mapa não está fora, o mapa é só um espelho do que está dentro da gente. E cardinal também, é só um espelho de a forma como a gente começa as coisas. Então, é muito legal essa semana, cada uma aqui colocar atenção, né, na forma como inicia o dia, como inicia o trabalho, sabe, é trazer para a consciência os inícios, né? Como que eu levanto da minha cama? Como que eu inicio a minha refeição? Gente, a energia a gente traz para o nosso dia a dia. Como que eu inicio o meu banho, né? Eu faço isso, nem tinha notado que a Angel tinha caído. Eu faço isso com presença, né? Como que eu inicio uma conversa importante que eu tinha que ter com uma pessoa? Como que eu inicio? Como que eu dou o primeiro passo para fazer algo que eu acho que é importante essa semana? É isso. É aí que você tem a consciência do seu cardinal, mesmo que ele esteja em falta. Porque aí você. E aí é uma observação, gente. Não é para você, hoje eu vou acordar super feliz. Não é isso, né? Pode ser que você acorde super feliz. É você observar como que você inicia a acordar. É observar como você inicia se alimentar. É observar como você inicia
conversar com alguém. Essas observações vão te dar consciência de como são os seus inícios, trazendo para o dia a dia. Deu para entender? Não tá. O cardinal revela nossa relação com o tempo interno. É impossível iniciar algo quando estamos desconectados do próprio ritmo. Quando a gente está desconectado, gente, a gente pode iniciar várias coisas. Não vai dar certo, porque a gente não está conectado. Esse é o tempo de eu iniciar algo? É outra pergunta, né? Esse é o tempo. Tá na hora de eu acordar? Para quem pode, né, gente? Tá na hora de eu acordar? Eu tô com fome? Ou eu tô comendo porque o meu horário eu só como ao meio-dia, né? Eu é agora que eu quero tomar banho? Ou eu vou tomar banho porque eu tomo banho todo dia às 7 horas da manhã? É agora que eu vou dormir? É isso. Isso é você iniciar quando você está conectado com o teu ritmo interno. Então, o desequilíbrio disso acontece quando a gente começa para fugir. Estou começando para fugir alguma coisa. Quando esperamos demais por permissão. Quando começamos sem estar presente. E quando não começamos por medo da potência. Uma coisa que eu sempre. Uma vez eu ouvi, não sei de quem, alguém que falou assim. Acho que foi uma aula sobre Reich, que o cara falava assim, que ele, depois da experiência dele com muito paciente, ele entendeu que as pessoas têm mais medo de sucesso, ou seja, da potência, do que do fracasso. Porque quando você é, quando você acessa a tua potência e você vai fazer algo relacionado a essa potência, isso significa expansão. E as pessoas têm muito medo de expansão. É mais fácil ficar. Quando você contrai, né? Você está contraído, né? É como se você tivesse juntinho de você. Quando você expande, né, esse tônus, ele tem que estar preparado para continuar dentro do eixo e expandir. Quando você está contraído, você está lá, todo no eixo, né? Está ali, contraidinho. O tônus está junto, as moléculas estão juntas. Mas como que é quando você expande, né? Isso pode gerar muito medo. Então, o reequilíbrio do cardinal acontece quando o início nasce do centro, não da urgência ou da falta. Gente, quantas vezes a gente começa alguma coisa porque acha que a gente está atrasado, ou porque acha que a gente não está fazendo nada? Normalmente, né, porque esse tipo de pensamento acontece porque a gente está na comparação com outras pessoas, tá? Então,
O reequilíbrio, ele acontece quando o tempo interno se alinha ao gesto no mundo. Cardinal é a porta por onde o tempo se dobra para que algo possa nascer. Então, assim, a outra possibilidade essa semana é vocês observarem isso. Quando que vocês estão iniciando algo na urgência ou quando vocês estão iniciando algo na falta, tá? Tudo isso vai trazer muita consciência dessa coisa da modalidade, do tempo, né? Do ritmo cardinal, que é um ritmo interno. O cardinal como acesso ao arquétipo do eu sou em movimento. Essa modalidade ela representa a função da consciência que afirma: eu sou capaz de mover o real. Quem aqui acha que é capaz de mover o real? Só a Cristina? E você faz isso com frequência? Ou, ou você só tem a consciência? Não, eu faço com muita frequência, mas eu não tenho, quando eu vejo, eu fiz. Eu não tenho assim, sei que vou fazer. Eu não tenho a intenção, entendeu? Quando eu Uhum, vejo, eu já fiz. Aí fez. eu falei, caramba, aí eu falo, caramba, eu sou capaz de fazer. Mas se eu precisar fazer, habitualmente, nós precisamos mover o réu. Nós fazemos isso o tempo todo. Na verdade, Uhum. nós fazemos isso o tempo todo, só que a gente não tem consciência. Mas, assim, eu sempre vou achar que eu não vou dar, que eu não vou conseguir. Eu tenho que fazer um esforço para lembrar, mas é impossível não mover o real, porque a vida da Uhum. gente é isso. Mas eu É. sempre gosto. Não, não vai conseguir. Cristina, você já fez várias vezes, e porque foram coisas boas, mas mesmo quando não são, a gente está movendo, né? Isso é muito legal porque a experiência é que te dá a consciência para você se dar crédito de que é possível você repetir, não repetir a mesma coisa, mas repetir aquela potência. Deu para entender, gente? Sim, Então, não é sobre agir, é sobre existir com direção. Porque a gente não é que a gente não faça, mas assim, a gente não faz direcionado para algo que o interno da gente está pedindo, né? Então, se a gente for pensar em tudo que eu estou falando até aqui e tudo que a gente está pensando, é sobre eu estar em presença com aquilo que é a minha necessidade do momento. Então, cada vez que a gente honra a energia cardinal, a gente reafirma nossa autonomia. Olha lá, Ares, casa um. Alinha intenção e presença. A gente lembra que a gente é co-criador, é a tal da cocriação que todo mundo fala, que ninguém sabe como que faz. E a gente recupera a sensação de ser agente da própria vida, é autor da própria vida. Então, quando a gente entra nessa vibração, a vida deixa de ser algo que nos acontece, ou seja, é como se a gente fosse passivo da vida e volta a ser algo que se move com a gente. É diferente, gente. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é eu sentir que a vida a vida está ali
está acontecendo? A outra coisa, né, é algo que se move junto comigo, né? A minha ação está, a ação, meu agir no mundo, meu direcionamento no mundo está se movendo junto com a minha energia, junto com a minha frequência. Frequência é uma outra palavra que daqui por diante a gente vai ter que estar muito sintonizado com essa palavra. Frequência. Qual é a frequência que eu estou? Né? É a gente ter consciência de que frequência que eu estou, porque dependendo da frequência que a gente está, a gente atrai qualquer coisa, o bom e o ruim. Tudo é frequência, né? Aquele filme, O Campo, Massa, eu acho que você não estava aqui, mas eu indiquei de ver um filme que está no YouTube chamado O Único Campo, The First Field. É Uhum. muito legal. Para quem viu Quem Somos Nós, é um upgrade porque assim, como hoje em dia o entendimento da mecânica quântica já está mais palatável, Ampliado. Uhum. né? Ampliado e palatável para a gente que não estudou física, né? Fica mais fácil de ter um entendimento. Então, assim, frequência faz toda a diferença, né? Assim, nossa, briguei com que frequência que eu tava? Que frequência que eu saí na rua hoje? Para atrair aquela pessoa, me dar um esbarrão e me xingar do nada. Qual é a minha frequência? Que entrou na frequência de uma pessoa que estava agressiva, né? É a coisa é a coisa de sintonizar a rádio. Se a gente traz isso para o nosso cotidiano, nossa, gente, isso tudo está movimentando a tal da consciência, né? Então, isso daqui é importante. A vida Eu deixa de já ser ouvi falar desse filme. já é Já. muito legal. Tereza viu, né, Tereza? Eu achei assim, gente, é sensacional. Tem uma experiência que eu achei, cara, isso já eu conheci essa experiência sobre macaco, né? Que o macaco num lugar alguém dá batata para o macaco comer, não sei se é essa a experiência, tá, gente? Tô aqui inventando. Mas o macaco, aí eles começam a comer batata. Isso lá na Austrália. Aí, daqui a um tempo, isso tem um nome, que eu esqueci o nome. Daqui a um tempo, lá na Europa ou aqui no Brasil, os macacos, sem que ninguém ensinasse eles comer batata, eles começam a comer batata. Nesse filme tem uma experiência que é sensacional. Retiraram sangue, eu acho. Não sei se foi sangue. Acho que foi sangue. De uma pessoa e botaram lá na tal da placa de Petri, né, para observar a célula. Então tá. E pegaram esse mesmo sangue, a célula da mesma pessoa, né, e levaram essa célula para 65 quilômetros distante. Aí colocaram essa pessoa para viver lá uma emoção. Aí a célula que estava junto da pessoa e que começou a movimentar com aquela emoção, a célula que estava lá a 65 quilômetros de distância, instantaneamente, não foi nem na velocidade da luz, porque a velocidade da luz tem um gap, né? Instantaneamente, aquela célula começou a se movimentar. Ou seja, né?
essa explicação para o campo. Então, a gente vai ouvir, a gente vai ter que entender esse negócio de campo, a gente vai ter que introjetar esse negócio de campo, né? Esse conceito de campo, é um conceito, né? Mas a gente vai ter que entender esse conceito, encarnar esse conceito de campo dentro da gente. Quer Ô, falar, Mas o Cristina? Márcia, Bruce, o Bruce, mas o Bruce Lipton já falou isso há um tempo Ele tá atrás. no, ele é exatamente. Ele está Ele já no falou isso. filme. Ele Esse filme, colocou células diferentes em ambientes diferentes e cada célula É, reproduziu uma coisa. eu acho que o experimento era dele, mas é impressionante. ô, Márcia, Fala. esse filme tá em qual Oi, plataforma? YouTube. Posso, Tá no eu YouTube? acho que eu mandei o link para vocês, não mandei, não? Mandou? É que eu não vi. Tá, eu Não, mando de novo. isso. É aquele negócio do elétron, que eu esqueci o nome também, que quando amarra o elétron no outro, pode levar até para outra ponta do planeta que eles reagem ao mesmo tempo. A partícula reage ao mesmo Aham. tempo. Esqueci o nome disso. Gente, Esqueci o nome. é muito doido, porque a gente está descobrindo um nível, um nível, é um nível de consciência muito ampliado com essa história de mecânica quântica. Muito ampliado. Porque aí a gente sai, a Angel quer falar, a gente sai dessa coisa de que a gente não é só isso daqui, não. Entendeu? Então, quando o elétron, dependendo da observação, ele pode se tornar partícula, nós, ou onda, que também é o mesmo, a gente é elétron, né? Então, a gente pode ser partícula, nós encarnados, mas a gente também é onda ao mesmo tempo. Então, assim, trazer essa consciência para a nossa vida, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe? É a gente se sintonizar realmente com o que a gente é. Fala, Angel. É que eu Peraí. lembrei, pronto, eu Ah, lembrei das experiências daquela do Masaru Emoto, da da água, água. né? Que Aham, ele falava, usava as palavras, etc., e mostrava as configurações que a água tomava a partir daquele estímulo, entendeu? Eu achei interessante. E eu agora estou uhum. ouvindo aquela Florence Sloy, sei lá o quê, que eu esqueci o nome dela, que é também uma filósofa e tudo, que ela fala da importância do que você fala para Ah, si, compartilha com né? a gente, eu não conheço ela. Eu por acaso fui parar nela para ler, ouvir algumas coisas. E Não, aí não foi por ela, acaso, né? não, nada é por acaso, mas ela fala sobre a importância do que a gente fala, principalmente o que a gente fala para si mesmo, entendeu? Uhum, E uhum. como que a gente consegue construir uma determinada realidade a partir dessa mudança com essa fala que a gente faz a gente, né? Para a gente mesmo, né? E Uhum. que fala que não se trata de fazer 350 mil repetições, sei que lá, de Ho'oponopono, não sei o quê, nem de afirmação, nem nada. É um trabalho interno de vigilância, do orar e vigiar, vamos dizer assim, de vigilância da qualidade dos seus pensamentos em relação a você, como você atua no mundo, né? E Uhum. como que você É, pode transformar em palavras é, as suas intenções, né? E transformar Então, essas ela meio que intenções. derruba a lei da atração. Sei lá, eu não sei. Ela meio derruba, verdade. É, não derruba, gente, ela amplia. A lei da exatamente. atração foi Eu a não lei da acho que ela atração. amplia, não. Eu concordo com ela. Olha Porque, na só. verdade, a lei da atração vem fazendo muita mudança, né? Primeiro começava que era o que pensa, depois era o que sente, agora é o que você é. Quer dizer, o que está acontecendo? A quantidade vamos ver, de escri- pessoas, né, influências, sei lá quem,
que está tentando se apropriar desses discursos, porque leram livros, porque não sei o quê, tá batendo com a coisa de que você não muda a pessoa assim, porque você é um coach muito bom e você fala coisas ótimas e faz exercícios de não sei o quê, né? Por que que funciona com uns e não funciona com outros? Não, eu Deveria sei. funcionar Olha só. sempre. Então, assim, o É, que eu estou lendo, assim, eu ouço a Mabel Vieira, que eu gosto muito, né? Que ela foi do Hélio Couto, né? Trabalhou com o Hélio Couto. Gosto muito do discurso que ela já falava sobre a importância do que a gente se diz. E aí, por acaso, eu fui parar nessa mulher, porque eu estava procurando sobre isso, né? Que não é programação neurolinguística, porque isso aí também é outra coisa, tá? mas Então, assim, compartilha com a gente, porque eu eu posso não, até eu realmente compartilhar, não. assim, não quero dizer que eu concordo com tudo que ela fala, entendeu? Eu só acho que é um outro ponto de vista que pode estar agregando, porque, na Não, verdade, assim, a pessoa se sente incompetente com a lei da atração, né? Às vezes. Que se sente competente. A eu pessoa não nunca me consegue sinto. mudar a realidade para não sei o quê. Aí, é porque eu penso positivo. Não é porque eu sinto positivo, porque eu tenho que sentir como se já tivesse isso aqui. Aí vai para o duplo. Eu Aí no entendi final é o que isso. você é. Então você vai Eu passando por entendi vários isso. autores que vão, né, dando sua interpretação que seja isso, né? Eu entendi isso, Angel. O que eu falo que amplia, é igual a história do Mercúrio retrógrado, tá? É, o Mercúrio retrógrado, embora o chavão do Mercúrio retrógrado ele tem alguma coisa que representa o sentido de Mercúrio retrógrado, né? Mas esses chavões não são Mercúrio retrógrado, mas os chavões ajudaram as pessoas a ir se conectando com o significado de Mercúrio retrógrado. Então é nesse sentido que eu estou falando que lá o segredo, a lei da atração, em algum momento trouxe as pessoas para uma consciência de algo que as pessoas não tinham consciência. Então, agora, essa coisa já está sendo ampliada. Uma coisa que para mim é verdade, tá? Para mim, sob meu ponto de vista e sobre a minha experiência. É, essa coisa das afirmações e das intenções é, repetida, que nem papagaio, não funciona. Funciona, o que funciona é o sentir, mas não é a emoção, é você, por exemplo, falar que eu sou, não é você ficar falando, eu sou merecedora de ter vamos dizer, a casa no campo. Não é você ficar repetindo, é você em algum lugar dentro de você, sentir que aquilo é possível, que é o seu merecimento. É diferente. De todo mundo que eu ouço, de todo mundo que eu já estudei, o que faz a diferença é quando você aciona uma intenção, aciona um direcionamento, aciona uma afirmação sentida. Por que O que eu sentido? achei de diferente nela é porque você sai do lugar do desespero, do pedido, da misericórdia eu sou filha do dono, entendeu? Mas o Jean Valjean ele fala Hum. isso. Gente, a gente é assim, ele chama isso de um lugar, ele acha que porque a gente foi programado para ficar pedindo. É como se a gente não tivesse autonomia, né? É como se que é a história da devoção, né? Ao longo da história das religiões, todas as religiões, elas têm ali dentro delas uma coisa de devoção,
né? Então você está ali pedindo, você está pedindo misericórdia, você está pedindo saúde, você está pedindo, né? Quando quando você adquire uma autonomia de ser, né? Você passa a ser a própria divindade. Então você pode criar o que você quiser e não ficar pedindo, né? Você pode ter pessoas ou avatares ou seres de dimensões diferentes que você admira, que é uma referência, né? Mas a consciência, a outra palavra é coerência, né? Então, quando você está coerente, quando você adquire coerência, é quando você adquire autonomia, né? Então, Aí na sua pergunta que você fez para que a Cristina respondeu, que cria, e eu não consegui responder sobre isso, um dos exercícios dessa pessoa eu fiz e realmente funcionou. E foi imediato. E foi uma qual que situação. foi? Não, Qual foi uma situação bem boba, porque tem que começar com a bobeira. O meu filho Aham, estava tentando pegar um Uber lá na Barra e não estava conseguindo de jeito nenhum, né? Porque estava uhum. tudo com uma confusão danada. Foi o dia de jogo, não sei o quê. E ele já estava quase 8 horas e ele não estava conseguindo. Aí eu cheguei e fiz o exercício dela. Eu falei assim: eu quero um Uber agora. E eu falei isso. Vai pegar o meu filho, ele vai estar no metrô. Não passou 5 minutos, o João já estou no metrô. Isso é cocriação. E aí eu falei, caraca, Aham. foi legal, entendeu? Muito legal, porque é como se você deve ter falado aquilo com tanta presença, né? Que acontece. Gente, é assim. Agora, é o tal negócio para a gente também ter esse poder, a gente tem que saber quem a gente é, né? Espiritualmente. Porque imagina, ao mesmo tempo que você pode cocriar um Uber para o filho, você também pode, as pessoas cocriam guerra. É o que as pessoas fazem. Sim. É o que as pessoas fazem. Ou as guerras do dia a dia ou as grandes guerras. Então, assim, é muito legal, até quando a gente consegue uma bobeira que você falou, mas essa bobeira te deu crédito de que é possível, né? O Joshua, que é um ser lá que a gente fazia um trabalho há uns anos atrás, a Cristina também estava, a Cristina ainda também, você continua, né? Eu nunca me esqueci isso. Ele falou assim: acreditar significa você dar crédito. Então, por exemplo, isso que te aconteceu. Você conseguiu um Uber para o seu filho. Você afirmou com tanta verdade, com tanta coerência interna, com tanto alinhamento, né, que você cocriou o Uber para o seu filho. Isso foi assim, nossa, eu consegui fazer isso. Crédito. É o que eu estava falando da Cristina, que ela falou assim, eu consigo fazer muitas coisas porque a gente consegue mover o real. A gente vai dando crédito até a hora que tem sabe, um pote de crédito. Aí você olha para aquilo, você fala assim, caraca, eu consegui fazer tudo isso. Aí você realmente se apropria dessa coisa de que você é capaz de mover o real com consciência, né? Mas, É muito Márcia, legal. Ah, Márcia, é porque eu fala. acho que, como a gente estava falando ainda agora, né? É porque eu posso não perceber que quando acontecem coisas que eu não quero, eu estou criando também, né? Aham,
Então, se Aham. estão acontecendo coisas que eu não quero e eu estou criando também, isso também é crédito, porque também se eu fiz, mesmo que seja uma coisa, né? Mas que a gente É, não dá crédito porque a gente não quer ter autoria de coisas que a gente não gostaria, né? Mas é e aí crédito. eu acredito a alguém, não Ótima a essa mim. observação, Cristina. Ótima essa observação. Mas o crédito é Ex- meu também, então eu estou fazendo, só que eu não estou gostando de divulgar. Exatamente, exatamente. Não é só coisa boa. Nossa, não, não... Nossa, chegou um negócio aqui. Foi perfeito, Você criou, Cristina. Foi você perfeito, criou. Cristina. Muito bom, muito bom. E aí, É, complementando o que a Regina falou e puxando o que você começou a falar sobre o cardinal, a gente não quer cocriar coisas ruins, porque a gente, na verdade, não quer se autorresponsabilizar. exatamente. Autorresponsabilização é como é que eu vou dizer? É uma coisa difícil de lidar. Autonomia. Exatamente. Autorresponsabilização é autonomia. É casa um, é casa um, casa cardinal. Autonomia, independência, individualidade. Sou eu que fiz isso, Uhum. né? Foi eu que fiz isso. E não é no sentido foi eu que fiz isso me chicoteando. Não. Tipo assim, não, é esse olhar da Cristina. Bom, se eu cocriei isso, Eu então posso cocriar o negativo também. ou cocriar outras coisas É. também, entendeu? Muito legal, muito legal. Vou tentar cocriar, descocriar os horários de dificuldades quando eu chego na minha madrinha. Porque Pois toda é. vez que eu chego naquele horário para consertar, lembra da história do conserto? Que eu não paro de consertar? Esse Uhum. fim de semana provou perfeitamente que não é normal, não é natural, não é algo natural. Não há um dia que eu não chegue lá e eu não tenha que consertar um monte de coisas. É surreal, assim. Mas não é por maldade das pessoas, assim, desconfigurou a televisão, fez não sei o quê, puxou um fio, foi soldar, estourou não sei o quê. É uma cadeira, umas coisas assim, sabe? Mas não tem um dia que eu não tenha uma treta Angel, até a hora de mas acordar. E aí eu eu acho que eu já acho, comecei a acreditar que isso faz parte. E eu vou ter que é, desconstruir. Como é que a gente descocria não, isso? não é desconstruir, não. Olha, volta, volta. Eu não sei em qual encontro que a gente teve que eu falei exatamente sobre isso. É, de que talvez você esteja criando talvez não, você está criando essas situações, né, para de que forma que você pode consertar as coisas, intencionando, por exemplo, você está reconstruindo, por exemplo, o teu corpo, a tua saúde. É uma forma diferente de ver, né? É, Ah, sim, eu lembrei do que você falou da outra vez. Eu entendi. entende? Mas é porque é extenuante, assim, sabe? É uma quantidade de coisas que acontecem que se eu contar um dia, você fica assim, que é isso? Sabe? Pois é, mas se você for pensar no Joy Dispenza, como ele saiu da paralisia, ele começou a andar, devia ser extenuante ele ficar horas intencionando o dedo mindinho dele mexer. É extenuante, mas ele queria que mexesse. Foi, era a intenção. Ele ficou ali, fazendo, fazendo, fazendo. Não, porque Então, assim, assim, é você até o final ressignificar é essa história. satisfatório. Que até o final é satisfatório, porque vou dizer por quê? Porque eu consigo resolver coisas que eu nunca imaginei. Aprendi a pintar uma parede, consertar o negócio da Claro, não sei o que, não sei. Eu aprendo muitas coisas, mas é exasperante a quantidade de coisas que vão acontecendo e eu tendo como que eu vou resolver isso? Aí vou ter que pensar como resolver. E no final eu consigo resolver. E eu resolvo naquele tempo, que é o tempo que eu chego lá e até o horário da minha madrinha acordar. Só que é
toda semana. Eu chego às 3 horas, dispensa a menina, aí começo En- já a achar tudo. Então, uma Até as boa 5h30 pergunta, acontece, uma, até 5h30 eu fico consertando coisas. uma boa pergunta é você jogar para o universo para que toda vez que eu chego na madrinha tem alguma coisa a ser consertada. Legal. Fazer a pergunta. É fazer a pergunta. Porque, na verdade, não é que não é normal. É normal, porque está acontecendo. Você precisa ressignificar os acontecimentos. Isso é diferente. Então, pergunta, joga para o universo. Para que toda vez que eu chego lá, algo acontece que eu preciso consertar alguma coisa? O que que isso significa? É para quê? E larga de mão a resposta para ela chegar e dá espaço para a história chegar, para a resposta chegar. E para você ter um entendimento, para você passar por passar por essa experiência. Porque, pelo que você está entendendo, já deu, essa experiência já deu. Agora, já não, ela não parou ainda porque você ainda não ressignificou para que essa experiência ainda se repete. A experiência de você chegar lá e ter que consertar alguma coisa. Não tem nada a ver com as cuidadoras, tem a ver com você. Então, pergunta para quê? É muito esquisito. É muito É, esquisito. é esquisito. Ok, melhor do que normal. É esquisito, mas assim, para que acontecem essas esquisitices? Que eu preciso ver que eu ainda não estou vendo? Entendi. Caiu. Ela caiu, né? Tá vendo? É isso aí. E, gente, eu caí. É, Isso faz parte. Todo mundo que vai falar comigo sobre esse assunto cai. uhum. Tô zoando, tá? Brincadeira. Ué, e para você isso significa o quê? Não, é só uma coincidência ou uma sincronicidade. Mas assim, Ah, toda vez que alguém vai me ajudar alguma coisa ou falar alguma coisa comigo em relação a esse assunto, acontece ah, uma coisa extremamente estranha. E geralmente é isso. Eu estava conversando com um cara da Clara, a ligação caiu. Estava conversando com uma pessoa que estava me orientando no negócio, aí caiu. É assim. Aí ah. eu fico brincando, e é proposital isso? Eu tô criando isso? Sei lá, não sei. Não sei mesmo, não. Agora sim, ontem, surreal, surreal. E aí você fica assim, meu Deus. Pessoas do redor falaram assim, não acredito. Uma das pessoas assistiu as cenas concomitantes e ela parou para rezar. Ficou rezando. Porque ela disse, isso não é normal. Eu não entendi. Repete aí. Não, que a quantidade de coisas que foram acontecendo, eu tendo que resolver, tinha uma pessoa dentro da casa da minha madrinha, que é uma amiga. Hum, E ela hum, estava vendo a quantidade e ela ficava com o olho arregalado. Ela falou assim, gente, o que, que é isso? Por que está acontecendo isso em sequência? Eu falei, peraí que eu vou resolver, calma, respira, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Aí quando eu acabei de resolver, que foi para perto das 5h30, que é o horário que eu acordar, eu fui buscar minha madrinha, aconteceu uma outra coisa, né? E ela ficou assim, isso não é normal, e começou a rezar. Ela começou a rezar, resolveu rezar a casa toda. Ela ficou impressionada. Ela ficou impressionada com a quantidade de coisas estranhas, a estranha poltergeist que acontece. Poltergeist. mas eu acho que você pode jogar essa pergunta aí para o universo. Para quê? Para quê? Mesmo que tenha energias Sim, eu vou fazer isso. invasivas, né? Até Que porque
é Se eu claro continuar que pode nesse ritmo, eu não acontecer. aguento, não. É, é claro que pode acontecer de energia invasiva, né? Mas se a energia invasiva ela está entrando num campo que a frequência está aberta para ela. Posso só te falar uma coisa esquisita? Enquanto a Ah, pessoa fazia a oração, ela andava pela casa. Enquanto ela andava pela casa, as luzes iam se apagando. uhum. Aí, no final, eu fui acendendo as luzes enquanto a pessoa passava. Ela meio que incorporou o negócio lá. E ela fez limpeza, ela, não, não é possível isso, não é possível isso, não é possível. E ela ficava rodando pela casa. E eu falei, só faltava essa, a pessoa surtar dentro da minha casa com a minha madrinha, não sei o quê. Mas depois ela voltou ao normal. Mas assim, é qualquer coisa. Mas a, a energia invasiva que estava na casa da sua madrinha era o quê? Ela se pronunciou, falou alguma coisa? Peraí, a pessoa fazia oração e ela dizia, não, tem aqui, vai para cá. Não, tem aqui ó, alguma coisa. Ela ia para alguns lugares e ficava e rezava. Mas ela estava em transe. Estava em transe. Eu fiquei assim, que eu nunca tinha visto isso, mas ela não se lembra. Ela não se lembra. Ela foi indo, tanto que ela falava, abre a porta, vê não sei o quê. E eu fui só acompanhando. Fui só acompanhando. Ela agora apaga. Não, aqui saiu. Aqui não sei o quê. Ela ficou fazendo isso. E aí eu fui andando com ela, né? Pela casa e tudo, e tudo. Aí depois ela conseguiu dormir, eu não consegui dormir nada. Ela foi dormir no quarto e eu fiquei assim, meu Deus, o que foi isso? Mais isso. E foi assim, várias questões. Com parte elétrica, com da casa, com não sei o quê. Eu consegui consertar tudo, tá? Tudo que tinha que acontecer. Quando, Mas, mas é isso. É uma coisa que se você conta, você diz assim, é a nível, e é isso a nível. Lembra da história das baratas? Elas voltaram a uhum, aparecer. E aí teve a questão do ambiente, que eu fico procurando, não sei o que eu sei lá. E é uma coisa muito estranha, porque o prédio todo foi detetizado, então a princípio não tem barata ali. Aí eu começo com uma olha limpeza só, que eu não paro nunca, não paro nunca a limpeza, não paro nunca, limpo, 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 limpo. é, Ontem senti que passou, entendeu? uma vez uma entidade de Exu falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci, que tem a ver com frequência. Quanto mais você eleva a tua luz, a luz cega, a luz cega. Então, se você eleva a frequência de eh, seres invasivos, você está falando provavelmente de, de ser, de coisa espiritual que tem uma densidade, né? Essa densidade provavelmente está nas pessoas que estão lá. Então, assim, se você eleva a tua É. frequência, se você esse ser, você não sabe quem é, ou essa entidade, que você não sabe quem não fica, né? Agora, a E casa não é é uma sua, coisa a de casa não é perturbação. sua. Você tem que pensar É, que é, a uma, casa é também uma não é sua. é uma coisa de perturbação, sim, e é para me perturbar para eu baixar a frequência. Só que eu faço tudo com oração. Eu tenho esse costume. Eu boto no ouvido uma oração, eu boto no ouvido uma meditação, um texto, não sei o quê, e fico com o fone de ouvido rodando, fazendo as coisas, para ocupar Hum, a minha mente dos sentimentos, das emoções conflitantes, tipo raiva, tipo, sei lá, uhum. qualquer perplexidade. Então eu tento sair disso. E já aconteceu várias vezes eu estar deitada.
da cama para dormir, depois de ter passado o tempo todo resolvendo coisa, no final eu coloquei madeira para dormir, e eu senti que a cama indo, voltando, assim, sabe? Como se estivesse Uhum. empurrando para. E isso eu tenho sentido com frequência. Aí o meu médico disse que isso Poltergeist. é cansaço. Eu estou muito cansada mentalmente. Aquelas conversas lá da fadiga adrenal que eu não aguento mais. Eu vou ter um treco, fadiga adrenal a vida toda. E aí, mas é muito esquisito. É uma É. sensação de Mas estranheza. você tá trabalhando, se trabalhando espiritualmente, não tá? Você não tá frequentando o centro? Tô. Mas, por exemplo, hoje eu saí de lá e não consegui. Hoje eu sempre vou no centro, né? Eu não consegui. Eu fiquei muito cansada, eu cheguei em casa e eu apaguei, sabe? Eu fui Uhum. fazer as coisas, apaguei muito, muito exausta. Era como se tivesse drenado minha energia, sabe? É, mas se você tá percebendo que isso é espiritual, eu acho que assim, hoje você não conseguiu, ok, vai outro dia. Amanhã eu vou no PI. Bom, vamos lá. O que acessar em nós a partir dessa ampliação? A ampliação do entendimento da modalidade cardinal permite tocar regiões internas que normalmente permanecem obscurecidas. Nossa coragem original, aquela que existia antes dos medos herdados, antes das narrativas familiares, antes dos condicionamentos. Relação com a exposição. O primeiro passo sempre expõe. Não expõe necessariamente para o outro, gente. Expõe para a gente mesma. Por isso nos revela onde guardamos vergonha, retração, insegurança. Nossa capacidade de autorizar a própria existência. Não é ação, é permissão vibratória. É a história lá da tal da permissão do Euler. Que o cara é coisa, mas é a tal da Foi palavra só isso permissão, também, ele né? foi. Parou ali. Hã? Ele Quê? teve uma grande sacada, mas parou ali, né? Exatamente. Mas a gente aproveita a grande sacada dele, gente. É assim. Entendeu? O cara pode ter, assim, ele sacou, usou aquilo para, sei lá o que ele queria. Ele fala muita besteira. Para o meu ponto de vista, gente, para minha vida, tá? Para outras pessoas, ele provavelmente ajuda muita gente. Que legal, né? Para mim, o que ele trouxe foi o significado. Ele me chamou a atenção para o significado é, da consciência da permissão. Isso foi muito legal. Então, é a capacidade de autorizar a própria existência. E isso não tem a ver com ação, é permissão vibratória. Nosso modo de interagir com o campo. Percebemos quando empurramos o campo, quando fluímos com ele e quando travamos a onda. Nosso nascimento contínuo. A vida não nos pede para nascer só uma vez, mas incontáveis vezes. Gente, cada início é um nascimento. É um nascimento de alguma coisa que você não sabe onde vai dar, o que que vai dar, para que vai dar. Cada coisa que a gente faz é um nascimento. Por isso que quando a gente tem algum desequilíbrio ali no cardinal, a gente vai ter que trabalhar a consciência dos inícios para a gente poder trazer essa consciência e acessar as memórias, né, que o início traz para a gente. E aí, o que em mim, a pergunta para essa semana, o que em mim ainda pede permissão para começar? Essa pergunta ela toca o núcleo da modalidade cardinal, ilumina exatamente o ponto onde o novo tenta nascer, mas encontra resistência. Cardinal é a tecnologia da consciência que transforma intenção em realidade. Então, não é assim. Eu sugiro para vocês que
essa semana, tá? Amanhã eu vou gravar uma meditação para quem quiser fazer durante a semana. Essa semana é importante vocês colocarem atenção nos inícios. Aquilo que eu falei é o básico, assim, bem basiquinho, né? Porque às vezes a gente fica pensando em coisa muito elaborada, bem basiquinho. Como que eu inicio meu dia? Como que eu inicio o acordar? Como que eu inicio sair da cama? Como que eu inicio tomar um banho? Como que eu inicio me alimentar? Como eu inicio uma conversa difícil? Ou como eu inicio uma conversa fácil? É colocar atenção no início. Isso vai ser muito legal, principalmente para quem? Para Tereza, Cristina e Márcia, que a Márcia tem pouco cardinal e muito mutável. Cristina tem pouco cardinal e muito fixo. Teresa tem pouco cardinal e muito fixo. Angélica tem mais fixo e pouco mutável. Então, gente, é isso. Deu para entender mais ou menos a energia de cardinal, da modalidade cardinal? Deu. Sim, Deu. Que bom, que bom. Então, Pior assim, que incomoda para quem tem pouco cardinal como eu, me incomodou bastante esse assunto. é É, ótimo. Ó, mas assim, o incômodo, o que que te incomodou? eu acho que tudo pontapé que eu dou é o externo que movimenta, não sou eu. Uhum, uhum. Então, o incômodo que você sentiu foi a consciência disso. A consciência acho que eu até já tenho, mas assim, eu dou o pontapé. Se o externo está falando isso, se apresentando, eu dou o pontapé, não tem problema. Mas Uhum, eu acho que não dá para ficar no interno. Não é um movimento interno, é um movimento uhum, que o externo provoca. uhum. Aí Então, cada assim, vez mais eu fico preocupado não sentir, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Então, então um bom exercício para você é, que se a gente está falando de ritmo, né? É, não sei como que é a tua rotina, mas dentro da tua rotina é você perceber em que momento que você eu quero agora beber água ou eu vou beber água porque todo mundo está dizendo que é bom tomar 2 litros de água. porque todo mundo está Eu, dizendo que tem que beber água, pois é, senão eu não ok, beberia é água. importante beber água, mas assim, é, o, o meu corpo está pedindo água agora. Agora, eu estou com fome ou eu sempre como no meio? É você dar espaço para o teu corpo te dizer, né? Quando a gente fala do corpo, por que que a coisa do eu estou sentindo, né? O que que eu estou sentindo? Eu estou sentindo porque eu tenho um corpo, né? E é esse corpo que me dá a oportunidade de experienciar aquilo que o espírito não pode fazer. O espírito não pode experienciar na forma. Eu posso, vocês podem. Quem está encarnado pode, né? Então, assim, é você sentir a experiência de ter vontade. O que que eu quero comer? O que que eu vou comer hoje? Que horas que eu vou comer? Que horas que eu vou iniciar meu almoço hoje?
É a hora que eu sempre inicio ou é a hora que eu vou sentir fome? Sentir fome, né? É você dar espaço para sentir sede, sentir fome, sentir vontade de alguma coisa para ir em busca dessa alguma coisa. A gente foi se automatizando tanto que a gente foi se desconectando do sentir da gente. Qual é a minha necessidade? Porque às vezes a gente perceber também no corpo da gente, a gente perceber é, o que o corpo está sentindo, muitas vezes é amedrontador. É, por exemplo, eu faço um trabalho da leitura corporal, que é o Praticando Junto, que a gente faz trabalho de propriocepção. Às vezes é horrível, às vezes é horrível. Às vezes é horrível você sentir no teu corpo que você está completamente desalinhada. E não é para você julgar, não é para você consertar naquele momento, é só para você observar o seu desalinhamento. Às vezes você está você começa a fazer um trabalho de propriocepção e você sente uma dor horrorosa nas costas. Aí é só para sentir, é para perceber, né? É para respirar naquele lugar. O que que a cabeça começa? Ai, meu Deus, será que eu estou com câncer de pulmão? Ai, será que isso é uma coisa grave? Aí a gente já se desconecta, porque a gente fica com medo daquele sentir, entendeu? Mas é você poder sentir e não julgar, só observar. Esse é o trabalho. Esse é o primeiro passo. Então, assim, coloca atenção nas coisas que vão se iniciar essa semana. E aí vai ser bem legal, porque isso dá amplia muito a percepção da gente sobre a gente mesmo. Deu? Eu fiz várias ações Deu. essa semana, então, O quê? mas é em função do externo, entendeu? Porque outras pessoas vieram falar comigo, aí eu fiz as ações. Porque eu sentir e fazer, não. É como comer. Também, se eu pudesse, eu tomava uma pílula e Olha comia. só, Tereza, Eu até que não tenho ponto interesse em também comer, eu só como porque senão eu morro. tá, mas ó, pensa o seguinte, até que ponto também as pessoas não chegam para você porque você atraiu essas pessoas para você fazer aquilo que você não estava percebendo. Claro, eu também acho que o universo conspira por isso. Então, então não é uma coisa ruim. Não, Então eu que aceito os sinais e faço, entendeu? tá, não, Mas eu parecia que só você. não sei sentir. Eu faço na obrigação, porque eu racionalizo. Isso chegou para mim, então vai Pois fazer. é, mas Entendeu? ressignifica isso. Dá um outro significado para isso, que o externo chega para você para te dar a oportunidade de que aquilo que você queria e que você não está sentindo te traz essa consciência de que aí aquilo ali era legal você iniciar, entendeu? Eu já falei isso para você, você não tem dificuldade de sentir. A dificuldade é entrar em contato com o que sente. É diferente. Todo mundo sente. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade com fazer contato com sentir. A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer contato com o que sente.
a maioria. Por quê? A gente foi construído para não sentir, porque é, desde criança, tô sentindo tristeza. Tá triste por quê? Tá triste por quê? Tem Tem tudo. comida. Faltando o quê? Tem, Tá faltando o tá quê? faltando o quê? Tá triste por quê? É. Entendeu? Quer dizer, não pode nem. Ah, É igual aquela tô história. com A raiva. criança Tá com raiva chora, por quê? a criança chora e as pessoas acham que a criança não tem que chorar. Caraca, cara, deixa a criança chorar. Exatamente. Deixa a criança se jogar no chão, se debater. Um dado momento, ela vai entender que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Não adianta Não, você em ficar dado momento, confrontando. ela vai esgotar aquilo, Exatamente. Vai se né? regular, a Vai gente chama, esgotar. vai se É, regular. A criança se eu, regula quando ela pode exatamente. expressar. Uma vez lá no centro da Cristina, na cabana, Hum, um ierê falou, ele estava dando aula, o ierê estava dando aula. eu acredito. Aí a aula que estava dando era o seguinte: criança é assim, tá triste, chora, 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 chora. Acabou de chorar? Vamos brincar de bola? Tô com fome, vamos comer? Gente, isso era para ser criança. A Uhum, gente foi se desconectando disso, porque não pode sentir. é, exatamente. Isso, isso é quase um padrão de ensinamento da gente cada vez, da gente aprender a se desconectar da gente. Então, agora a gente precisa desconstruir essa coisa de que a desconstrução é a gente se conectar com a gente, né? É se perguntar, o que que eu estou com vontade? Tô com, o que que eu quero comer? A gente era obrigado a comer tudo que tinha na mesa, pelo menos na minha geração era assim, tem que comer. Se botou no prato, então tem que comer tudo, não pode sobrar. Então, assim, Se você se é, comportar, você ainda ganha uma sobremesa. exatamente, Nunca comi, exatamente. eu Então, nunca assim, comi, é uma Ué. aprendizagem. Agora a gente tem que desaprender para ir desaprender e ressignificar. Tem que É, é desaprender um, e aprender o certo, o que sente. desaprender e aprender de uma forma que a gente esteja alinhado com quem a gente é. A gente não Uhum. sabe quem a gente é, gente. A gente é identificado com Cristina, Angélica, Tereza Cristina, Márcia, eu, Márcia Cristina. A gente é identificado com aquilo que falaram que a gente é. Então, agora é um trabalho, isso é o trabalho dos próximos anos, para quem está aqui, quem escolheu. Esse é o trabalho. E não é um trabalho, não é trabalho fácil, gente. Não é trabalho fácil. Consciência, às vezes, quantas vezes vocês já me falaram, eu preferia ser ignorante. Eu várias vezes falei isso. Preferia ser ignorante. Preferia não querer saber, mas o meu espírito, a minha alma, né? Gosto muito daquele termo do Jean Valjean, o espírito que me anima, quer saber das coisas. Então, né? Tô lá a serviço do espírito que me anima, querendo saber das coisas. Para isso, vou ter que me conectar com quem eu sou. E é uma jornada.
que eu não quero, que a gente não é para a gente ficar olhando para a meta e para o resultado, né? Que é uma coisa que agora as pessoas estão loucas com essa coisa da produtividade, do resultado. Não é isso. É você prestar atenção no teu processo, na sua jornada, no teu passo a passo. É o pequenininho para a gente enxergar o grande. Queridas, bom trabalho para nós. Sim. Bom trabalho para nós. Semana que vem a gente fala do fixo, mas semana que vem a gente retoma um pouquinho para vocês colocarem a experiência de vocês, se conseguiram colocar, trazer para a consciência essa coisa de iniciar algumas coisas no dia a dia de vocês. Tá bom? Ok. Beijo, boa semana. Noite, valeu. Beijo. Beijo, boa semana para Noite, vocês. beijo. Boa Beijo. semana. Beijo. Tchau.